Olá, meu nome é Alfredo e neste vídeo faremos a análise de domínios e contradomínios de funções sobre os números reais. Vamos usar alguns exemplos para extrair algumas condições sobre esses elementos. Vamos lá? Quando falamos de funções sobre os números reais, queremos dizer que uma função tem domínio D e contradomínio ou conjunto de chegada C. Nesse caso, esses dois conjuntos são subconjuntos dos reais. E nós dizemos que um y do conjunto de chegada C está na imagem quando existe um elemento do domínio que de fato aponta para esse y, ou seja, f de x é y. E quando queremos analisar o domínio de uma função, isso significa que nós demos uma regra para essa função e estamos perguntando quem é o máximo domínio possível dentre os números reais. E, a partir disso, queremos analisar o contradomínio, o que quer dizer determinar as imagens desse máximo domínio. Vejamos um exemplo dessa situação. Se nós temos uma função que escrevemos como f de x igual a x ao quadrado mais 2, nós observamos que na expressão não tem nenhum impedimento para quais valores de x podem ser usados. E por isso, o máximo domínio possível para essa função f são os próprios números reais, ou, escrevendo em notação de intervalo, o intervalo que vai de menos infinito até mais infinito. Agora que determinamos o domínio dessa função, podemos nos perguntar qual é a imagem dessa função. Ou seja, se trata de uma função de R em R, tal que f de x é igual a x ao quadrado mais 2, e nos perguntamos quem são os valores que efetivamente são apontados por essa função. Nós podemos começar observando que x ao quadrado é sempre um número positivo e, portanto, para todo x, x ao quadrado é maior ou igual a zero. Nesse caso, nós podemos somar 2 dos dois lados dessa desigualdade e obter que x ao quadrado mais 2 é sempre maior ou igual a 2. Isso, porém, significa que o nosso conjunto imagem é o intervalo que vai de 2 até mais infinito? Não necessariamente. Pode ser que tenhamos somente encontrado um limitante inferior para essa função. Para realmente estabelecer que essa se trata da imagem da nossa função, nós temos que observar essa expressão lógica, que diz que um y está na imagem se e somente se existe um x do domínio que de fato aponta para esse y. f de x é igual a y. Então, nós começamos a partir da suspeita de que a imagem se trata de 2 até mais infinito, e agora demonstramos que, de fato, esses elementos desse intervalo são, de fato, apontados, cada um deles, por um elemento do nosso domínio. Para mostrarmos que, de fato, existe um x para cada um dos y nesse intervalo, vamos começar escrevendo novamente a nossa função f de x igual a x ao quadrado mais 2. E agora vamos dizer que y é igual a x ao quadrado mais 2. Se existe de fato um x que é tal que x ao quadrado mais 2 é esse y, então esse vai ser o x e queremos que aponte para o y. Então vamos fazer o seguinte, vamos primeiro passar o 2 para o outro lado e vamos ter que x ao quadrado é igual a y menos 2. Como nós já sabemos que o y está no intervalo de 2 até mais infinito, então nós sabemos que y menos 2 é sempre maior do que zero. E, portanto, sempre vai existir um x, tal que x ao quadrado é igual a y menos 2. Isso parece um pouco circular para quem ainda não está familiarizado, mas é importante fazer esses passos para entendermos alguns casos mais complicados. Especificamente, nós sabemos que o x vai ser mais ou menos a raiz de y menos 2. E, portanto, se substituirmos esse valor, nós vamos observar que a função vai nos entregar exatamente o valor y. Observe, por outro lado, que caso o y
menos 2 seja menor do que zero, a equação x ao quadrado é igual a y menos 2 não tem solução. E, portanto, o nosso intervalo da imagem, a imagem de f, de fato é o intervalo de 2 até mais infinito. Continuemos com mais uma análise de uma função. Vamos fazer a análise da expressão que diz f de x é igual a 1 sobre x menos 1. E para entender quem é o domínio dessa função, nós precisamos perguntar se existe algum valor dentre os números reais que x não pode assumir. Observe que o x vai ter que ser diferente de 1, porque caso colocássemos x igual a 1, nós obteríamos 1 dividido por zero, e isso é impossível, isso não é uma operação válida. Todos os demais valores para o x são possíveis, e, portanto, nós podemos concluir que o máximo domínio para essa função f é o conjunto R menos o valor 1, ou o intervalo que vai de menos infinito até 1, unido a 1 até mais infinito, com o 1 nesses dois intervalos abertos. Agora, nós precisamos determinar quem é a imagem dessa função. E vamos começar fazendo igual ao que fizemos no caso anterior. Vamos dizer que um y é igual a 1 sobre x menos 1, e nós sabemos que x é diferente de 1. Passamos então, como x é diferente de 1, podemos multiplicar para o outro lado, e vamos ter que y vezes x menos 1 é igual a 1. Multiplicando esse parênteses, vamos ter yx menos y é igual a 1. E agora começamos o processo para isolar o x. E nesse caso, vamos passar o y para o outro lado e obter que y vezes x é igual a y mais 1. Agora, precisamos observar o seguinte: nós queremos isolar esse x. E, portanto, o y que está presente aqui, para podermos passar para o outro lado, tem que ser diferente de zero. E, portanto, escrevemos, antes de fazer essa divisão, se o y for igual a zero, nós não podemos fazer isso. Então, se x y é diferente de zero, então passamos dividindo e vamos ter que x é igual a y mais 1 sobre y. Quando colocamos y mais 1 sobre y na nossa função, vamos ter como resultado o y. Mas, se o y for zero, nós não podemos fazer a divisão, mas podemos agora substituir. Caso tenhamos y igual a zero, vamos substituir na expressão e vamos ter 0 vezes x, que é zero, é igual a 0 mais 1, e, portanto, 0 é igual a 1. Isso nos dá que, de fato, o y igual a zero é um valor que não está na imagem da nossa função. Então, nós escrevemos que a imagem da nossa função vai ser o conjunto dos números reais, excluindo o número zero. Façamos agora a avaliação de uma função que usa o módulo. Observe que, se temos uma função f que tem uma expressão f de x igual a 2 módulo de x menos 6, então primeiro precisamos entender como funciona essa função módulo, que representamos com a barra ao lado do valor x. Se o x for um valor positivo, o módulo não vai fazer nada. E caso o valor de x seja negativo, então vamos inverter o sinal. Isso quer dizer que queremos, com a função módulo, somente saber a grandeza do valor x. Se for 6, continua 6. Se for menos 5, passa a ser 5. No caso, a função módulo não tem uma restrição para o nosso domínio. Nós não temos uma divisão por zero, nem temos uma raiz ou qualquer limitante para o nosso domínio. Então, o domínio dessa função vai ser o próprio conjunto dos números reais. Mas agora podemos passar ao segundo momento da nossa análise, que é quando fazemos a determinação da imagem da nossa função. E para entendermos isso, nós precisamos dividir a nossa análise em dois casos. Primeiro, o caso em que o x é maior do que zero,
e o caso em que o x é menor do que zero. No caso do x ser maior do que zero, nós vamos avaliar a expressão 2x menos 6. Isso vai ser maior ou menor do que algum valor. E quando o x for menor do que zero, nós vamos avaliar a negação de 2x, ou seja, menos 2x menos 6, porque temos que inverter o valor. Então, a análise vai partir desses elementos. Vamos entender como que podemos então fazer essa análise. Vamos desenhar o gráfico dessas funções para fazermos a análise. Então, vamos começar com a função 2x mais 6. Observe que quando o x é zero, a nossa função vai ter valor menos 6. E quando o x é 3, então 2 vezes 3 é 6, 6 menos 6, 0. Então, a segundo valor importante vai ser quando x é 3, e a função vai ter como resultado 0. Então, essa função, a função 2x menos 6, ela vai ser uma reta. Mas, lembra que essa função ela só nos interessa quando o x é maior ou igual a zero. Então, vamos desenhar ela somente depois do x igual a zero. Agora, fazemos a avaliação da mesma função, só que agora para o outro caso. Nós vamos ter, então, que a expressão a ser avaliada é menos 2x menos 6, e quando x é zero, temos novamente o resultado menos 6, e quando o valor de x é menos 3, vamos ter menos 2 vezes isso, menos 3, que é 6, menos 6, 0. Então, vamos ter agora, para o lado negativo do x, temos essa expressão. Observe que todos os valores reais são obtidos a partir dessa função quando maiores do que menos 6. Então, todos os valores que nos interessam são de menos 6 até o mais infinito, e a nossa imagem vai ser de menos 6 a mais infinito. Fazemos agora a análise do caso mais complicado que queremos tratar aqui. Se trata do caso em que temos uma raiz quadrada e temos o módulo. Vamos ter a expressão que diz raiz quadrada de 6 módulo de x menos 2 mais 10x menos 4. Observe que, para fazermos a análise do domínio, nós precisamos entender quais são as condições que nos atrapalham nessa definição. O módulo não tem problema, mas a raiz quadrada ela exige, para que ela seja um valor real, que o valor que você está tirando da raiz quadrada seja maior do que zero. E, portanto, a condição para que o x seja um x do nosso domínio máximo, ele tem que ser tal que a expressão no interior da raiz quadrada é maior ou igual a zero. Então, nós precisamos, para avaliar esse domínio, nós precisamos determinar quais são os casos em que essa expressão, a expressão 6 módulo de x menos 2 mais 10x menos 4 é maior ou igual a zero. Observe que, para analisarmos o domínio da função f, nós precisamos entender quem é a imagem da nossa função modular 6 módulo de x menos 2 mais 10x menos 4. Vamos então, para analisar essa imagem, temos que observar os casos em que o interior do módulo é positivo, ou seja, x menos 2 é positivo, e nesse caso vamos querer os casos em que 6x menos 2 mais 10x menos 4 é maior ou igual a zero, e quando o x menos 2 for negativo, nós vamos analisar a inversão disso, 6 menos x menos 2 mais 10x menos 4 é maior ou igual a zero. Observe que, ao analisar essas expressões, nós vamos obter algum resultado, como um intervalo A. E, ao analisar o segundo caso, nós vamos ter um B. Observe que, quando obtemos o A, nós precisamos observar qual foi a nossa suposição inicial. Então, nós precisamos, depois que determinamos A, avaliar que, ao mesmo tempo em que o x tem que estar no domínio A,
ele tem que ser um x que torna x menos 2 maior do que zero, torna ele positivo. Então, vamos ter uma condição aqui e x menos 2 é maior do que zero. E de forma semelhante, para o intervalo b que vamos obter, nós temos que, ao final, reavaliarmos à luz do fato de que x menos 2 tem que ser menor do que zero. Escrevendo isso de modo preciso, vamos ter o seguinte: nós temos que a expressão modular 6 módulo de x menos 2 mais 10x menos 4 é maior ou igual a zero, se e somente se é o mesmo que dizer que x menos 2 é maior ou igual a zero e, ao mesmo tempo, 6x menos 2 mais 10x menos 4 é maior do que zero, ou vale o segundo caso, x menos 2 é menor do que zero e 6 menos x menos 2 mais 10x menos 4 é maior ou igual a zero. E agora fazemos a análise dessa expressão. O caso modular é mais difícil de avaliar, nós subdividimos eles em casos de expressões polinomiais que nós já sabemos manipular. Damos um número para cada uma dessas expressões para organizar a nossa resolução. Dizemos que a primeira expressão é a 1, a expressão x menos 2 menor do que zero é a 2, e assim por diante. Nós temos 3 para o caso positivo do módulo e 4 para o caso negativo do módulo. Então agora vamos escrever o que cada uma dessas expressões nos dá como resultado. O x menos 2 é maior do que zero se e somente se o x está no intervalo de 2 até mais infinito. De modo semelhante, para a condição 2, x menos 2 é menor do que zero se e somente se x está no intervalo de menos infinito até o 2 aberto. Para o terceiro caso, nós vamos precisar fazer uma manipulação dessa expressão. Nós temos primeiro que 6 vezes x menos 2 mais 10x menos 4, isso maior ou igual a zero, e isso é a mesma coisa que, ao abrir essa expressão, nós obtemos 6x menos 12x, né, multiplicando 6 por x, depois 6 por menos 2, e agora, juntando o 6x com 10x, temos 16x, menos 12 com menos 4, menos 16, isso é maior ou igual a zero. Desse modo, nós temos que 16x é maior ou igual a 16 e, portanto, x é maior ou igual a 1. Isso quer dizer que o x, a partir da condição 3, ele está no intervalo que vai de 1 até mais infinito. E para o quarto caso, nós fazemos algo semelhante. Fazemos também uma manipulação da expressão, da inequação, e nós vamos ter que isso vai ser equivalente, fazendo a multiplicação do modo semelhante. Nós temos 6 com menos, fica menos 6, vezes menos 2 fica 12, então vai ficar 12 menos 6x, mais 10x, menos 4 maior ou igual a zero, juntando o x com o x e os números sem x com os sem x, vamos ter 4x mais 8 é maior ou igual a zero. Passando o 8 para o outro lado, vamos ter que 4x é maior ou igual a menos 8, e, portanto, o x é maior ou igual a menos 2. E isso quer dizer que o x pertence a um intervalo que vai de menos 2 até mais infinito. Lembra que nós queríamos que valha a condição 1 e a 3 ou a 2 e a 4. E vamos tentar agora escrever isso de modo organizado a partir de umas linhas dos números reais. Então vamos escrever em uma linha a condição 1 e a condição 3. A condição 1 diz que o x está entre 2 e mais infinito. Então vamos escrever isso aqui colocando 2 e assinalando que tomamos todos os valores maiores. E vamos ao mesmo tempo assinalar 3, que diz a condição que de 1 até mais infinito, assinalamos 1 até mais infinito. A condição que nós queremos é 1 e 3, e, portanto, o x tem que estar tanto no intervalo dado por 1, quanto no intervalo dado por 3. Então, o resultado dessa operação, 1 e 3, vai nos dar
exatamente o intervalo onde as duas coisas acontecem. E isso é precisamente o intervalo que vai de 2 até mais infinito. De modo semelhante, nós fazemos para o 2 e o 3. Então, nós desenhamos a reta que representa cada um desses casos. O 2 é de menos infinito até 2, e, portanto, escrevemos o 2 aberto e todos os valores menores. E a condição 4 nos dá de menos 2 até mais infinito. Escrevemos isso aqui. O resultado, da mesma forma, vai ser as duas condições juntas, ou seja, quando as duas coisas acontecem. E as duas coisas acontecem exatamente no intervalo de menos 2 até 2. Observe que o 2 da ponta ele está aberto e, portanto, aparece com uma bolinha aberta no resultado, porque ele não está na condição 2, mas está na condição 4. Então, como tem que acontecer nas duas, ele não vai estar no resultado. O resultado dessa operação vai ser um intervalo que vai de menos 2 até 2. Observe que o que nós queremos como resultado é 1 e 3 ou 2 e 4. Então agora escrevemos essas duas condições, 1 e 3, e a gente já tem esse resultado, é o intervalo que vai de 2 até mais infinito. E nós escrevemos também o caso 2 e 4, que vai do 2 aberto até o menos 2. Então, nós vamos ter esse intervalo aqui. Observe que a operação que nós temos agora não é que tem que valer as duas coisas ao mesmo tempo, e sim que pelo menos uma delas tem que valer. Tem que valer ou a primeira ou a segunda. E, portanto, para obtermos o resultado, vamos simplesmente observar onde pelo menos uma das duas acontece. E isso vai acontecer do menos 2 até o 2, aberto por causa do 2 e 4, mas o 2 está na primeira condição. Então, ele vai fechar a bolinha no 2 e agora temos até o infinito. Observe que esse resultado junta os dois intervalos e o resultado final vai ser o intervalo de menos 2 até mais infinito. O importante na hora que estamos fazendo esse tipo de análise é fazermos de modo organizado e observarmos a estrutura lógica da união desses intervalos. Quando se trata de observar que as duas condições acontecem ao mesmo tempo ou que pelo menos uma das condições acontece. Então, o domínio da nossa função f vai ser o intervalo que vai de menos 2 até mais infinito. E lembrando, isso é somente para que a expressão no interior de uma raiz quadrada seja maior do que zero. Ou seja, a função f, que tem como resultado raiz de 6 módulo de x menos 2 mais 10x menos 4, ela tem o máximo domínio possível em menos 2 até mais infinito. Espero ter ajudado com a análise de domínios e contradomínios com esse vídeo. Muito obrigado e até o próximo.